Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 3 convidados. Primeiro, o assessor de investimentos, Mário Machado Filho, fala sobre investimentos em tempos de marasmo econômico. Depois, nós teremos o assessor da CPG, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, falando sobre associativismo empresarial. E, por fim, o doutor em Filosofia Política, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Carlos Moraes, conversa conosco sobre o filósofo Jürgen Habermas. Por fim, teremos uma breve reflexão sobre reformas necessárias no Brasil. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto nesse bloco, investimentos financeiros. Comigo no estúdio está o assessor de investimentos, Mário Machado Filho. Mário, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a sua presença hoje no Lente Aberta, agradecer o seu retorno aqui e, ao mesmo tempo, tentar compreender como está o atual momento no Brasil e no mundo. Nós temos um conflito comercial entre Estados Unidos e China, que não é saudável para ninguém, mas que às vezes abre brechas para determinadas oportunidades. Crise, oportunidade. Normalmente vem daí. E nós temos no Brasil um marasmo. Tivemos uma retração do PIB, enfim, a situação não é das melhores. Muita gente atribui essa responsabilidade ao presidente Jair Bolsonaro, outros atribuem ao Congresso, enfim. De quem é a culpa, eu não sei se importa nesse momento. O fato é que nós estamos atravessando um momento de marasmo. E eu gostaria de saber o seguinte: que leitura você, como assessor de investimentos, faz desse momento que vivemos no cenário nacional e internacional e qual seria o melhor caminho? Bem, Ney, eu até estava revendo alguns materiais e, com base na posição de alguns analistas, você deve lembrar muito melhor do que eu do período de Guerra Fria. É mais ou menos o que a gente tem hoje entre Estados Unidos e China. A gente tem uma guerra velada que é demonstrada como comercial, porém ela é uma guerra tecnológica. O que há é uma disputa do governo americano com o chinês, em que o governo americano não quer com que o governo chinês subsidie as empresas, subsidie a pesquisa em tecnologia. A maior empresa fabricante de drones no mundo hoje é chinesa. Então, há um receio muito mais militar do que comercial por conta da tecnologia que está envolvida no negócio. Isso gera toda essa disputa. Por outro lado, a gente tem outros países, como a Índia se destacando, até a própria Rússia em algumas questões das commodities que eles exportam, né? E no Brasil a gente tem a situação do PIB se retraindo, né? A gente tem uma lateralização, uma incerteza muito grande em relação à reforma da Previdência, que é o que todo mundo está pensando hoje, porém tem também a situação da reforma tributária, que a maioria das pessoas está desconsiderando, estão focando muito na reforma da Previdência. E o cenário global hoje todo é de desaceleração econômica e redução da taxa de juros, a nível global e também nacional. Isso interfere bastante porque nós viemos numa cultura de juros altos. Então a gente está acostumado a deixar dinheiro na poupança, a deixar dinheiro em qualquer aplicação financeira, de certa forma largado, porque desse modo você conseguia uma alta rentabilidade. Então hoje o que o investidor precisa fazer? Ele procura investimentos que tomem um pouco mais de risco para conseguir ter uma rentabilidade parecida com aquela que tinha antes, né? O cenário mudou e a gente tem que se adaptar a esse cenário, certo? Bem, então você fala que se alguém quiser ganhar com investimentos financeiros, o que ganhava antes, já que as taxas de juros estão sendo reduzidas, ele vai obrigatoriamente ter que se arriscar um pouco mais. Exato. Na medida em que achar coerente com o seu perfil. Se a pessoa é conservadora, ela pode ser um pouquinho mais arrojada. Não necessariamente que você tenha que pegar todos os seus investimentos e vou querer me aventurar na Bolsa. No começo do ano, havia uma expectativa muito grande com o governo Bolsonaro, que a Bolsa fosse subir a 110, 120 mil pontos já no primeiro semestre. O que aconteceu? A Bolsa bateu os 100 mil pontos. A Bolsa, só para explicar, ela é a média do que as empresas valem no mercado de ações, né? Ela chegou a bater os 100 mil pontos e, chegando aos 100 mil pontos, ela quicou para baixo, caiu de novo para 92 mil e agora ela chegou a bater novamente aos 100.
Então, a gente tem um cenário de incerteza porque tanto o empresariado quanto os investidores, eles procuram um cenário de maior certeza para justamente poder colocar mais dinheiro, mais capital, né? E o que ocorre é que a maioria das pessoas, elas só querem entrar na bolsa ou em qualquer investimento que envolva mais risco quando eles veem que o negócio está subindo. E a lógica, na verdade, deveria ser a inversa. Você tem que procurar os investimentos que envolvem um pouco mais de risco quando as coisas não estão dando certo, que é quando você, teoricamente, compraria barato, né? Então, existe um movimento de manada muito forte no sentido de tudo está subindo, agora eu entro. Só que há alguns meses atrás, quando a Bolsa estava lá a 80 mil pontos, todo mundo falava, se não chegar a 100, não vou comprar. Só que se tivesse comprado 80, poderia ter rentabilizado muito mais agora, entende? É muito mais uma questão psicológica. Entendo. Bom, eu notei nos últimos tempos também um incremento de algumas moedas digitais, em particular o Bitcoin. É como se tivesse tido uma fuga para o Bitcoin, ou seja, muita gente procurando no Bitcoin um refúgio e uma garantia, que é complicado, né? Ou seja, no momento que todo mundo procura, sobe o preço. Mas uma hora as pessoas vão vender isso e daí o preço vai cair. Sim. Então é provável que alguém acabe tendo prejuízo nessa história. Não só por ter por procurado isso. na alta. O que ocorre? O mercado de moedas, de criptomoedas, não é um mercado regulamentado. Então eu posso criar uma moeda digital e não tem nenhuma instituição para me fiscalizar. Tanto que surgiram vários movimentos de pirâmide também que prometem dobrar o capital em 6 meses, o que também não é regulado, e se sumirem com o seu dinheiro, você não tem a quem recorrer, né? As moedas digitais, elas são uma alternativa, só que mesmo que fosse uma moeda física, o próprio dólar, ou investir em yuan, o que for, não são ativos, que a gente fala, capazes de gerar valor por si mesmo, eles dependem de demanda. Então, as moedas, elas têm um papel como uma commodity, de ter uma alta ou rápida desvalorização, só que elas não conseguem se manter isso a longo prazo. Então, é melhor não ter lucros altos a curto prazo e conseguir manter a médio prazo uma rentabilidade boa. A moeda, ela é um dos ativos que devem compor um portfólio de investimentos, não como uma alternativa única e eficaz para conseguir resolver todos os seus problemas. Você falou de um esquema similar ao esquema de pirâmide. Quando a gente fala em esquema de pirâmide, normalmente é golpe. Mas essas empresas, eu não vou citar nomes aqui para não deixar ninguém melindrado, né? Essas empresas, muitas delas têm uma roupagem séria, pelo menos aparentemente séria, ligadas a fundos de investimento, por exemplo, e que prometem realmente, no intervalo curto de tempo, 6 meses, dobrar o seu capital num limite que não ultrapasse 50 mil reais. Então, pelo menos numa das carteiras que eu cheguei a verificar, num dos investimentos. Isso é factível? Ou seja, existem empresas sérias participando desse movimento? É complicado dizer que existem empresas sérias porque, na verdade, não é nenhum mercado legal. É um mercado que está na ilegalidade, né? Para você poder constituir um fundo que você receba dinheiro das pessoas e administre isso, você tem que estar regulado pela CVM. Essas empresas que fazem isso não fazem isso com regulação nenhuma, eles são legais, né? É factível? Pode ser. Só que, geralmente, essas empresas elas vêm com promoções do tipo traga mais amigos e ganhe um bônus a mais em rentabilidade. Isso cheira muito já cheira de longe a pirâmide, né? E se a pessoa ela dominasse os meios para conseguir fazer o dinheiro dela render nessa magnitude, ela ia guardar essa regra de ouro para ela mesma. Ela não ia distribuir isso para os outros, né? Então, muitas pessoas procuram isso para tentar resolver os problemas, mas você pode ter a sorte de sair primeiro. Se você ficar por último dentro de uma pirâmide, que geralmente são esses esquemas, você vai perder possivelmente tudo e vai se indispor com todas as pessoas que você chamou para participar também. Então é melhor tomar cuidado nesse caso específico. Muito cuidado. Você falou de investimentos conservadores não serem muito interessantes nesse momento de baixa taxa de juros, ou de uma baixa nas taxas de juros, melhor dizendo. O que seria um investimento conservador? Por exemplo, tesouro direto ou poupança? Eu vou usar os dois extremos. A gente tem um investimento conservador e tem um investimento agressivo. Seria basicamente dizer a renda fixa e a renda variável. O investimento conservador, ele é aquele investimento que eu coloco o meu dinheiro e eu sei que daqui a um ano vai ter um valor contratado, um valor fixo. Pode ser um valor maior ou menor.
Dá para dizer que você vai ver o seu dinheiro aqui e ele vai subir em linha reta. O investimento agressivo, eu não tenho previsibilidade nenhuma de resultados. Então, esse dinheiro, ele pode, se colocou o dinheiro aqui, ele vai oscilar para cima e para baixo, independente do período de tempo. Pode render muito mais do que um investimento conservador, só que eu não tenho essa previsibilidade. Então, geralmente, o conservador, quando faz esse tipo de investimento, quando ele tem a sensação que colocou 1.000 e virou R$900, ele já se sente mal. Só que, passado alguns dias, alguns meses, esses 900 eles podem virar 1.200, num curto espaço de tempo. Então, a diferença do conservador para o agressivo basicamente é essa. O que eu tenho de variação em relação ao dinheiro que eu coloquei, né? E a possibilidade de perda. Existe a possibilidade de perda no agressivo e isso é visível para você. No conservador, um investimento conservador, por exemplo, Tesouro Direto, você vai ver, teoricamente, o teu dinheiro andando. Só que se o governo quebrar, que é você está emprestando dinheiro para o governo, um Tesouro Direto, todo o seu dinheiro pode sumir. É uma possibilidade, né? Apesar remota, né? Remota, mas é uma possibilidade. Então, você também tem o potencial de perda nesse tipo de investimento, entende? Então, o que a gente pode usar como critério para diferenciar é o potencial do investimento corresponder às minhas expectativas. Então, eu sei que daqui a um ano eu vou ter 6% a mais, que eu vou ter 10% a mais. Se for assim, eu tenho investimento conservador. Ele atende a expectativa contratada na época do investimento. Já o agressivo, não. Ele pode estar rendendo muito mais do que isso, ou você pode ter alguma perda também. Mário Machado Filho, assessor de investimentos, obrigado pela sua presença hoje aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, como faz para manter contato? Então, o meu telefone é 99104-2077 e a gente tem um escritório da XP Investimentos, que é uma corretora de investimentos aqui em Ponta Grossa. A gente tem uma filial, o nosso escritório se chama Invest Smart e fica no Boulevard Center, sala 47, ali na rua 15 de novembro. Muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.